Marcos capítulo 4, a partir do verso 26, o Senhor diz assim: E disse ainda: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegado a ceifa. Amém. Hoje é celebrado no Brasil, ou pelo menos no meio dos evangélicos, não sei se os católicos também o celebram, o Dia da Bíblia. E em alguns lugares tem programações especiais, em praças, em eventos, igrejas fazem atividades celebrando o Dia da Bíblia. E eu acho que de fato se deve de celebrar realmente o Dia da Bíblia. E hoje eu vou ministrar sobre isso, ou pelo menos uma parte disso, por valorizar esse livro que caiu nas nossas mãos. Talvez tão controverso nos dias de hoje, tão discutido, tão debatido, numa tentativa de desqualificá-lo, de colocá-lo como antiquado, de dar a ele ares de um livro que caducou há alguns anos e que hoje as pessoas precisam ter uma mente um pouco mais aberta e poder ver o mundo moderno do jeito que ele é. Eu concordo com a ideia de que sim, que o mundo está moderno, eu concordo sim que nós precisamos ver o mundo hoje do jeito que ele é, mas também concordo que a Bíblia continua sendo palavra de Deus, seja ela escrita há 2000 anos ou há qualquer ano que seja, ela continua sendo a palavra do Senhor para as nossas vidas. E aí algumas ministrações que você tem escutado aqui da CTF, você tem participado dos nossos cultos, tem me ouvido, não só eu, mas alguns de estarmos falando sobre não removermos fundamentos, de termos a estrutura, a nossa base ainda bem fundamentada, porque o dia que nós tirarmos esses fundamentos, a casa cai. Esse texto, ele é um texto chave, todas as vezes que a palavra do Senhor diz, eu sempre falo isso, quando o Senhor começa a dizer assim: o reino dos céus é semelhante a, é algo que nós precisamos atentar. O que vem depois dessa frase é algo muito importante, e lhe digo por quê. Todas as vezes que o Senhor Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a, o que vem depois desse a é uma chave que como funciona o reino do Espírito. Nós às vezes temos curiosidade de saber como são as coisas do reino do Espírito. Queremos entender como é essa engenhoca que Deus criou do reino do Espírito. Nós vemos o resultado das coisas do Espírito. Nós vemos as manifestações do reino do Espírito hoje. Nós ouvimos pessoas falarem, ou o próprio Paulo na Bíblia ele escreve de que as coisas espirituais são tão reais ou mais reais quanto as coisas materiais, e que primeiro as coisas acontecem no reino do Espírito para depois acontecerem no reino natural. E a gente fica assim: cara, como é que funciona esse negócio? Eu já não entendo nem do mundo natural. Como é que funciona esse negócio do Espírito? Né? Que lógica é essa? Que como funciona esse negócio? Pois bem, todas as vezes que o Senhor fala na sua palavra e diz assim: o reino dos céus é semelhante a, Ele está explicando para a gente a funcionabilidade desse reino do Espírito. Ele está explicando para a gente como funciona essas coisas celestiais. Então todas as vezes que você lê na Bíblia e diz: o reino dos céus é semelhante a, você para, você respira e você ora ao Espírito e diz: Espírito Santo, fala comigo, porque aqui tem uma chave. Aqui tem algo que eu vou ler da frente, depois daqui, que é algo importante. Que não que o resto da Bíblia não seja, não que outras coisas que estão escritas na Bíblia não sejam, mas aqui tem uma chave de funcionamento. E se eu fizer essa chave, se eu agir conforme essa chave diz, eu vou ter o resultado que essa chave diz que é possível de se ter. Assim como nós fizemos muitas coisas no reino físico, e existem leis espirituais, existem leis materiais, e essas leis físicas que hoje nós vemos que funcionam, assim essas leis espirituais também funcionam, e aqui vem uma delas, e a palavra diz assim: é como um homem que lança semente à terra, e dorme,
e se levanta de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Eu preciso lhe dizer que a semente aqui, Jesus se refere à palavra de Deus, e a terra, ele se refere ao coração do homem. Como eu sei disso? Se você ler os textos que antecedem a esse texto, você vai ver que 2 parábolas antes, ele está falando sobre a parábola do semeador, que sai a semear, e ele lança a semente, e a semente cai à beira do caminho, a semente cai em meio às pedras, a semente cai em meio aos espinhos, mas a semente também cai em boa terra. E na parábola do semeador, os discípulos não entendem o que Jesus está querendo, ou pelo menos as pessoas não entendem. Jesus chama eles a um canto, e ele explica aos seus discípulos o significado dessa parábola, dessa alegoria, dessa metáfora. E ele diz: a semente é a palavra de Deus, e a boa terra é o coração do homem. Quando ela cai em um coração que está aberto, ela frutifica. Mas quando o coração está duro, enrijecido, quando o coração está fechado, quando o coração não está preparado para receber essa palavra, essa palavra pode até ser semeada, ela pode até ser lançada, mas ela morre à beira do caminho, ela é sufocada pelos espinhos, ela queima na beira da pedra, né? Sobre a pedra, no calor do dia, ela desaparece. Jesus conta depois uma outra parábola e volta a falar de semente e de terra. E ele diz nessa parábola assim: o reino dos céus, uma chave que existe no reino do Espírito é assim: você pega uma semente, que é a palavra, e você lança o coração do homem, e você lança o coração do homem, e você lança ela ao coração do homem, e você fica lançando essa palavra ao coração do homem, e às vezes parece que não causa efeito nenhum, parece que as coisas não mudam. E talvez você teve esse tipo de experiência, de você ter uma palavra que foi do Senhor para a sua vida, de Deus falar contigo coisas, de Deus ministrar ao seu coração algo, e você ouvir do Senhor e dizer: cara, é de Deus, e você guarda no seu espírito, e passa um tempo, parece que nada aconteceu, passa mais uns dias e parece que nada aconteceu. E é natural, nós temos uma tendência a dizer: acho que não era de Deus, ou acho que eu não ouvi direito aquilo que Deus me disse, acredito de não ter entendido direito da parte do Senhor, ou aquilo que eu li na palavra, aquilo que eu acreditava que Deus estava falando comigo, não necessariamente seja o que realmente Deus quis dizer. Será? Jesus aqui, ele diz o seguinte, que existe uma chave no reino do Espírito, e essa chave é: você lança a semente, e você lança a semente. Parece que nada está acontecendo, parece que no mundo nenhuma coisa ao seu redor está se movendo em prol daquilo que você acredita ser possível. Mas de repente, sem você saber, sem você se dar conta, de repente você acorda de manhã e está lá um brotinho. De repente você acorda de manhã e tem lá um negocinho pequenininho. Ainda não é aquilo que você espera, mas tem lá, nasceu um negocinho. Eu gosto demais de um texto que Paulo escreve a Timóteo. E ele diz assim a Timóteo: Timóteo, pelas palavras proféticas que a ti foram faladas, combatas o bom combate. Lembra desse texto? Paulo fala com Timóteo e diz assim: Timóteo, tu recebeu palavras proféticas, Deus falou contigo. Essas palavras que você recebeu, que chegaram até o seu ouvido, agarra essa palavra e combatas o bom combate pela palavra profética que foi liberada sobre você. O que acontece normalmente? Você está num ambiente, chega alguém para você e diz assim, eu gosto de dar sempre esse exemplo, chega para você e diz assim: fulano, eis que eu vejo, o Senhor vai te usar com dom de cura. E aí você fica assim: caraca, mano, eu vou orar pelos enfermos, os enfermos vão ser curados, top. E aí você fica feliz da vida. A primeira coisa que você quer ver é um doente, é ou não é? E aí quando você vê um doente, você chega assim, ó, bufando.
Você chega com as duas mãos assim, gruda no cara e diz, mas assim, ó, bombando de fé. Você chega a sair fé pelos poros. Você ora por ele e diz em nome de Jesus. E nada. Aí dá aquele baquezinho na sua fé, mas você diz, não, cara, mas Jesus falou, velho. Jesus falou e disse que eu oraria pelos enfermos, os enfermos seriam curados. E aí você está na expectativa, você quer ver cadeira de roda, você quer ver cego ver, e qualquer um você vai grudando. E aí ora por um, não dá certo, ora pelo outro, não dá certo, depois você já está buscando gente só com dor de cabeça, é ou não é? Já começa a dar uma diminuída aqui, e aí às vezes dá certo com um, às vezes não dá certo com o outro, e você fica assim, puxa cara, deu certo, não deu certo, e tem um momento que você diz assim, cara, sabe o que? Acho que não é por aí. E o que acontece? Acontece é que as circunstâncias disseram para você quem você seria. Foram as circunstâncias que ministraram a você. E você passou a lutar o bom combate, não pela palavra profética que um dia foi liberado sobre você, mas sim pelas circunstâncias. Foram as circunstâncias que disseram para você quem você seria, e não a palavra de Deus. E não a palavra que foi liberada sobre a sua vida. Não aquilo que um dia Deus ministrou ao seu coração, que você teve uma convicção plena aqui dentro, de que Deus faria alguma coisa, de que Deus moveria algo, aqui dentro. Aquelas experiências que você está em casa, cara, você está orando, está buscando, e de repente, pum, bate algo aqui dentro de você, você diz, cara, é isso. É isso. E você sai do seu quarto assim, ó, destilando fé. Você sai do seu quarto bombando, e de repente você se depara com as circunstâncias da vida. E as circunstâncias da vida dizem o contrário. As circunstâncias da vida dizem outra coisa. Elas dizem, não, você não tem o dom de cura. Não, você não é um vencedor. Não, você não consegue cruzar essa dificuldade que você está passando hoje. Porque as circunstâncias, elas falam conosco. Nós estamos cercados de uma realidade. E essa realidade é o que nós temos de agarrar. É aonde nós temos que apalpar. É isso que nós temos. O reino do Espírito é abstrato para nós, numa realidade. Ele é extremamente real. Estou falando da forma prática. O reino do Espírito, para nós, ele fica abstrato. E quando nós nos deparamos com uma parede, e nós tocamos nessa parede, e ela é dura, ela é firme, nós recuamos. E nós permitimos que essa parede, aquilo ali, ela fale conosco. Ao invés de nós falarmos para a parede, a palavra do Senhor diz assim, dificuldade, Deus falou comigo, enfermidade, Deus me disse que você vai ter que sair do corpo dessa pessoa, então na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a enfermidade, sai agora. Mas o que nós fazemos é permitir que as circunstâncias falem conosco. Mas Anderson, não está acontecendo. Anderson, não está acontecendo nada. Está muito subjetivo, as coisas elas estão muito distantes, eu não tenho onde agarrar, eu não tenho nada a palpar. Isso é fé. Hebreus 11 fala disso, e ele diz que fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que nós não vemos. Alguns falam disso como substância, é aquela coisa que você está orando no seu quarto, sem conseguir ver nada, e de repente bate aquela convicção dentro de você, dizer assim, e você agarra. Aquela substância você agarra. Quando você levanta no seu quarto e sai caminhando no seu dia, e sai vivendo a sua jornada, de repente aquela convicção forte que você tinha lá não existe mais, mas você continua agarrando uma palavra que foi liberada sobre você. Você não abre ela. E aí, de repente, as circunstâncias da vida começam a dizer o contrário, vão falando o contrário, vão falando o contrário. E a chave do reino do Espírito, segundo Jesus, é: alimenta o teu coração com a palavra. Alimenta o teu coração com a palavra. Joga para dentro do teu coração a palavra. Cara, mas não está acontecendo. Pegando o exemplo de novo dos enfermos, eu não tenho visto enfermos serem curados. Não importa, pega essa palavra, joga para dentro do teu coração. Pega essa palavra, joga para dentro do teu coração. Tem um cara chamado Todd Bentley. Ele teve de um grande avivamento em Lakeland, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de estar passando 10 dias lá. Isso foi em 2008. Eu fiquei 10 dias nesse evento. Foi um grande despertamento que aconteceu num evento que ele foi fazer nessa cidade. E ele fez evento de 4 dias e muitas pessoas foram curadas. E ele continuou o evento na segunda, na terça, assim como aconteceu em Toronto. E muitos enfermos começaram a ser curados. Diferente de Toronto, que era muita presença de Deus, ali eram muitos milagres.
Tanto que eu tive lá 10 dias, ele pregou uma noite só, nas demais noites era só manifestação e poder de Deus. Tinha os cultos pela manhã, onde tinha pregação da palavra, e à noite eram cultos de milagre. Naqueles 10 dias que eu fiquei lá, eu vi numa noite pelo menos 10 pessoas, 10 cadeirantes, começarem a caminhar. Numa única noite. Eu lembro de uma menina que eu sentava sempre perto dos cadeirantes para ficar no bico deles, para ver o que ia acontecer. E tinha uma menina, eu não sei porquê, me chamou a atenção. Uma menina, uma mulher, de ter uns 40 anos. E ela me chamou a atenção. E eu vi ela no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia. E nesse dia que 10 cadeirantes levantaram, eu olhei lá para cima, estava ela no altar, em pé. Colocaram o microfone na boca dela e ela disse assim: eu estou aqui há 15 dias, porque os cultos eram ininterruptos. Começou no início de maio e continuou culto todos os dias sem parar. Eu cheguei lá no dia 40 que estava acontecendo os cultos, fiquei até o dia 50, ficou de maio a agosto com cultos todos os dias e muitos milagres. Ela disse: eu estou aqui há 15 dias, eu falei para Deus, eu só vou embora caminhando. Nós vimos cego ver, surdo ouvir, 2 pessoas que aceitaram a Jesus, cadeirantes. Ele olhou para eles e disse: você aceita Jesus? Sim. E você crê que Jesus pode tirar daí? Pode. Então daqui pegou a mão dos caras, os caras saíram caminhando. Assim, a 5 metros de mim. E ele conta que ele orou por pelo menos uns 1000 cegos, até começar a ver cego ser curado. Ele orou por pelo menos uns 1000 surdos, até ver surdo começar a ser curado. Eu confesso para você que até 1000 as circunstâncias já falaram um bocado de vez para a gente, é ou não é? Dizendo que tu não serve para esse negócio. Tu devia estar fazendo qualquer outra coisa, vendendo cachorro-quente, qualquer outra coisa. Mas não pregando milagre, não falando de que Deus faz, de que Deus move, de que Deus cura. Qual que é o segredo dos céus? Qual que é a chave do reino do Espírito? Jesus aqui, ela descreve para nós. Você pega essa palavra que Deus um dia te falou, seja ela qual for, seja a palavra que for, aquilo que Deus um dia disse para você, se é na tua vida pessoal, se é na tua casa, se é no teu casamento, se Deus disse no teu casamento e disse: cara, eu vou restaurar o teu casamento, se Deus falou que ia restaurar o teu filho, se Deus um dia falou para você, seja pela palavra, seja pelo profético, seja pelo que for, mas que você ouviu a voz do Senhor, você agarra essa palavra e você semeia ela no seu espírito. E você semeia ela no seu espírito. Cara, mas não está acontecendo nada. Você semeia ela no seu espírito. E você acorda de manhã e semeia ela no seu espírito. A galera que ministra profético, Robson e Raquel, eles falam disso. Não recebe só a palavra profética e guarda ela numa prateleira como se aquilo fosse um troféu para você. Você precisa escutá-la, você precisa se alimentar dela. Você precisa mantê-la ela viva dentro do seu coração. Você precisa fazer o quê? Pegar essa palavra, a palavra de Deus, e jogar em boa terra. Pegar essa semente e jogar para dentro do seu coração. E plantar ela. E plantar ela. Mas Anderson, não está acontecendo nada. Aqui Jesus diz isso. E você planta e vai dormir. E acorda no outro dia, planta e vai dormir. E acorda no outro dia, planta e vai dormir. E acorda no outro dia e planta e vai dormir. Até um dia que você acorda, sem saber como, de que jeito, mas de repente, tem lá. É uma plantinha. Cara, não é ainda um milagre. Foi um ceguinho que viu. Foi uma resposta que seu marido deu diferente para você, que você digo: opa, não era assim? Esse maluco era diferente. Foi uma coisa que você viu no seu filho, que ele respondia para você de uma forma e de repente você nota que algo está acontecendo. Opa, eu ainda não estou vendo um santo aqui sentadinho, mas eu estou vendo que alguma coisa está acontecendo no coração desse cara. O que está acontecendo? A palavra do Senhor, que cai num bom coração, no seu coração, ela vai germinar. E depois que ela nasce, essa sementinha, que nasce aquele brotinho, de repente começa a crescer, de repente ela se torna uma espiga, de repente uma árvore cheia de espigas, e aí já está pronto para colher, para que se multiplique e que se tenha mais colheita. Um dia o profeta, eu acho louco isso de Deus.
Quando Deus chega para os seus discípulos, ou quando Ele chegava aos seus profetas, na maioria das vezes, Ele perguntava algo semelhante assim, como fez a Moisés, por exemplo. Moisés, o que tu tem na tua mão? Cara, eu tenho uma vara. Uma vara é nada. Não tem nada, é uma vara. Cara, é uma vara. Então pega essa vara e joga ela no chão. Quando Jesus perguntou aos discípulos, o que nós temos de comer? Cara, tem 5 pães e 2 peixes, só. 5 pães e 2 peixes, só. Não dá para nada. Para essa multidão não dá para nada. Cara, mas nós temos alguma coisa. São 5 pães e 2 peixes. Pode não parecer muita coisa. Quando esse brotinho começa a aparecer, pode não parecer muita coisa. Quando você olha a resposta do seu marido diferente, quando você olha o seu filho conversar com você diferente, quando você olha no seu trabalho alguma coisa soar diferente, pode não ser a resposta, mas é alguma coisa. E aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: o que tem? 5 pães e 2 peixes, dá para cá. Pai, eu te dou graças pelos 5 pães e 2 peixes. Não é tudo, não é a resposta, mas é o que nós temos. E eu te dou graça por 5 pães e 2 peixes. E no ambiente de ações de graças, o Senhor começa a multiplicar. E o milagre acontece. Com uma vara. Moisés, o que tu tem na mão? Uma vara. Beleza, é o que eu preciso. Coloca à disposição. Coloca nas minhas mãos. Permita que eu ministre a partir disso. O profeta pergunta ao seu servo e diz: vai lá fora e vê se vai chover. E ele vai lá fora e olha e volta dizendo: olha, tem uma nuvem, mas o tamanho da mão de um homem. É pequenininha, não parece muita coisa, é bem pequenininha. O que o profeta faz? Nós temos uma nuvem. Pode ser pequenininha, pode não parecer nada, pode não dar cara de tempestade, mas nós temos uma nuvem. Nós temos um sinal. Nós temos algo da parte de Deus. Nós temos o início do cumprimento de uma palavra que Deus disse que aconteceria. Ele disse que ia chover. Ele disse: vai chover. O que nós temos? Não importa. É uma semente. É uma semente que brotou desse tamanho. Vai vir água. A chuva vai descer. As águas vão acontecer. Por isso que Paulo olha para Timóteo e cita de novo o texto de Timóteo: Timóteo, por ela, pela palavra profética, combatas o bom combate. Aquilo que você recebeu, a palavra que Deus te disse, o sonho que Deus projetou, as coisas que o Robson ministrou semana passada, aquilo que Deus jogou para dentro de você, agarra aquilo. Não joga numa prateleira como troféu, dizendo: Deus me disse que eu faria isso, Deus me disse que eu faria aquilo, Deus me disse que eu poderia isso, aquilo, aquele outro. Agarra aquilo e semeia o teu espírito. Joga para dentro do teu espírito. Joga para dentro do teu espírito. Anderson, não está acontecendo nada, não importa. Joga para dentro do teu espírito. Te alimenta disso. Te alimenta dessa semente. Joga para dentro do teu coração. Pega a palavra, joga para dentro do teu coração. Pega a palavra, joga para dentro do teu coração. E espera. Em algum momento, quando você acordar, vai estar lá. Vai estar lá. As coisas, elas vão acontecer. É a chave do reino do Espírito. Hoje, as circunstâncias estão falando com você. As circunstâncias falam na sua empresa, as circunstâncias falam na sua casa, as circunstâncias estão falando no seu casamento, as circunstâncias estão falando até na sua fé. Nos seus filhos, as circunstâncias, elas estão falando. Ao invés de você falar as circunstâncias, são as circunstâncias que estão falando com você. E você travou na frente desse muro. Querido, nessa noite eu quero encorajar você. Nesse dia que nós celebramos o dia da palavra do Senhor, o dia da Bíblia, eu quero pegar esse texto e pegar a palavra do Senhor, aquilo que Deus falou com você, palavra de Deus, aquilo que um dia Deus ministrou ao seu coração de alguma forma, e que você entendeu que Deus estava lhe conduzindo em alguma direção, de você agarrar essa palavra
e semear para dentro do seu coração de novo, e se alimentar dela, e se alimentar de novo, e se alimentar de novo, em nome de Jesus. Amém? Vamos colocar de pé?